Olá, povo de Deus! Tudo bem com vocês, pessoal? Graças a Deus! Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Jesus! Eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que transforma o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que neste momento você está atento para ouvir a santa palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus neste momento para todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer que nós iremos, neste momento, entrar, louvado seja Deus, na segunda parte, louvado seja Deus, da parábola do rico e Lázaro, louvado seja Deus. Nós já ouvimos a primeira parte, onde nós paramos no versículo 24, louvado seja Deus, e agora nós vamos dar continuidade, louvado seja Deus. Com certeza, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, vai falar profundamente ao seu coração. E aquilo que ele falar, agarre aquela palavra, louvado seja Deus, agarre aquela revelação e creia e põe em prática, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O versículo 25, louvado seja Deus, eu parei no versículo 24, na primeira parte, e no versículo 25 em diante diz: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Louvado seja Deus. 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Louvado seja Deus. E o versículo 31 termina: Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Louvado seja o nome de Jesus. Que mensagem maravilhosa, viu? Louvado seja Deus. Pois bem, no versículo 24, onde eu parei a primeira parte, diz que o rico estava em tormento e pediu para Abraão mandar a Lázaro, louvado seja Deus, molhar a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele, a língua do rico, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque o rico estava no inferno, estava sendo atormentado, estava sendo queimado pelas chamas, a quentura era muito grande, louvado seja Deus, e ele sentia muita sede. Então ele pediu para Abraão que Abraão mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele. Agora você veja bem, queridos ouvintes da palavra de Deus. A pessoa, por mais pobre que seja, louvado seja Deus, ela pode não ter, por exemplo, ela pode não ter móveis, ela pode não ter
uma boa roupa, ela pode não ter, louvado seja Deus, não pode ter dinheiro suficiente, louvado seja Deus, para comprar o que precisa, louvado seja Deus. Mas pelo menos na casa dela, a água tem. Por mais pobre que a pessoa seja, pelo menos água na geladeira ou no pote, na jarra tem. Louvado seja Deus. Enquanto esse rico aqui, que na terra era muito rico, louvado seja Deus, fazia festa todos os dias, vivia em banquete, louvado seja Deus. No inferno, louvado seja Deus, ele era o mais miserável, porque nem água tinha. Louvado seja o nome de Jesus. Veja como o quadro mudou, né? Louvado seja Deus. Veja como o quadro mudou ao partir dessa vida para outra. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, o versículo 25 diz: Disse, porém, Abraão, filho, louvado seja Deus, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida. Louvado seja Deus. Veja o que Abraão disse a ele. Louvado seja Deus. Abraão disse a ele para ele lembrar-se. Abraão disse, lembra-te, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, os sábios dizem que as pessoas esquecem 2/3 partes, louvado seja Deus, isso mesmo que você está acabando de ouvir, do que aprendem. Os sábios dizem isso, louvado seja Deus. Veja que antes dos sábios dizerem isso, Abraão já tinha dito, lembra-te, louvado seja Deus. Apesar dos sábios dizerem isso, que a pessoa com uma certa idade esquecem 2/3 partes do que aprendeu, louvado seja Deus, apesar dele dizer isso, mas no dia do juízo, saiba você, que as pessoas vão lembrar de tudo que fizeram aqui na terra, louvado seja Deus, ou de bom ou de mal. É isso mesmo que você está ouvindo, louvado seja Deus. Lá em Colossenses 3:25 diz isso, e Mateus 12, 36, 37. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Está vendo? Louvado seja Deus. Eles vão lembrar. Louvado seja o nome de Jesus. Então Abraão disse para o rico, louvado seja Deus, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O rico, meus queridos ouvintes, está no inferno. O rico estava no inferno. Não foi porque ele era perverso. Não foi. O rico foi para o inferno não foi porque ele era perverso. Não foi porque ele era rico. Porque lá em Gênesis 13:2 diz que Abraão era rico. E Abraão não estava no inferno. Abraão estava no descanso. Está vendo? Louvado seja Deus. Então a pessoa vai para o inferno não é porque é rico, louvado seja Deus, porque ser rico, louvado seja Deus, ser rico não é pecado? Não, senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que, louvado seja Deus, a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, a riqueza. O amor é riqueza. Mas a pessoa pode ser rico e não ter amor à riqueza que possui. Pode ter amor a Deus, a palavra de Deus. Abraão era rico e não tinha amor à riqueza, tinha amor à palavra de Deus. E foi salvo. Louvado seja Deus. Da mesma forma, a pessoa não vai para o inferno porque é pobre. Louvado seja Deus. Ou também não vai para o céu porque é pobre. Nada disso, porque no inferno tem muitos pobres, no inferno tem muitos ricos. Louvado seja Deus, que aqui na terra eram ricos. No céu tem muitos pobres e muitos ricos. Louvado seja Deus. Então este rico, louvado seja Deus, como eu disse para vocês, ele estava no inferno, louvado seja Deus. Não era porque era perverso, não é porque era rico, louvado seja Deus. Este rico também não foi para o inferno porque foi pelo que ele fez aqui na terra. Não, não foi não. Ué, pastor, não foi não. Ele foi para o inferno foi pelo que ele fez aqui na terra. Não, senhor.
Ele estava no inferno, foi ao contrário, foi pelo que ele deixou de fazer. Louvado seja Deus. E você pode me perguntar, pastor, e o que foi que esse rico deixou de fazer aqui na terra? Sabe o que foi? Ele havia negligenciado o amor a Deus e ao próximo. Então ele estava no inferno, não foi pelo que ele fez, mas sim pelo que ele deixou de fazer. Louvado seja Deus. E o versículo 25 termina dizendo, Abraão disse, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Então veja bem, o versículo 26 diz o seguinte, versículo 26, Abraão disse, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, está vendo? Abraão disse, além disso, está posto um grande abismo. Abraão disse, está posto um abismo. Não, um grande abismo. Era muito profundo, era sem fim. Louvado seja Deus. Abraão disse, está posto um grande abismo entre nós e vós. Você veja bem. E Abraão continuou dizendo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, para vocês, não poderiam. Nem tampouco passar os de lá para cá. Não pode. O abismo não permite, louvado seja Deus. Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês. Aqui na terra, os ímpios, eles se encontram com os salvos. Mas depois que morrerem, louvado seja Deus, não se encontram. Não se encontram. Louvado seja Deus. Veja que o rico queria. O rico queria se encontrar com Lázaro. Quer dizer, que Lázaro fosse lá, Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e fosse lá para refrescar a língua dele. Quer dizer, lá Lázaro ia se encontrar com ele. O rico queria se encontrar com Lázaro. Mas não tem mais essa chance. O rico teve a chance, aqui na terra, de se encontrar com Lázaro, de fazer o bem a ele, louvado seja Deus, e não fez. Depois da morte, não adianta, louvado seja Deus. Então, o parentesco mais íntimo, louvado seja Deus, entre uma pessoa salva e uma pessoa perdida, será cortado, louvado seja Deus, será impedido para sempre da pessoa se encontrar. Não. Por quê? Porque o perdido vai para um lugar, o salvo vai para outro. A própria palavra de Deus diz, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e quem não serve. Há uma grande diferença, louvado seja Deus. E tem uma coisa, e a diferença é logo aqui na terra, e depois quando partir daqui, louvado seja Deus. Então veja o que diz o versículo 27, louvado seja Deus. E disse ele, o rico, rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa de meu pai. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este tormento. Louvado seja Deus. Eu li o versículo 27 e o versículo 28. Você veja bem, o rico orou 2 vezes a Abraão, um santo morto. Que Abraão já tinha morrido, né? O rico orou 2 vezes a um santo morto. Isso você pode observar no versículo 24 e no versículo 30. O rico 2 vezes orando a Abraão. Louvado seja Deus. Um santo morto. Louvado seja Deus. E esses são os únicos exemplos da Bíblia de alguém orar a um santo morto e não ser atendido. É o único exemplo na Bíblia onde alguém está orando a um santo morto e não foi atendido. E nunca será. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você, meu amado ouvinte, que está ouvindo essa palavra, louvado seja Deus, se você ora um santo morto, faz penitência, se você reza, você está perdendo seu tempo. Louvado seja Deus. Ele não vai ouvir. Louvado seja Deus. Você tem que fazer a sua oração a quem está vivo, ao Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Louvado seja Deus. Ele é o único mediador entre você e Deus.
É Jesus Cristo, não tem outro. Louvado seja Deus. Não adianta você pedir a fulano, a beltrano, a ciclano, não vai ser atendido. Louvado seja Deus. O rico pediu a Abraão, um santo morto, não foi atendido o pedido dele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O versículo sagrado diz, louvado seja Deus, está vendo? Que o rico estava preocupado com os irmãos dele. Olha o que ele diz, pois tenho 5 irmãos, louvado seja Deus. Quando ele estava aqui na terra, ele tinha os 5 irmãos. Mas cadê que ele convidou os 5 irmãos para ir à igreja, à casa de Deus? Louvado seja Deus. Cadê? Não. Ele não estava preocupado com a salvação dos seus irmãos, nem com a dele, nem dos seus irmãos. Agora, já que ele estava perdido, ele não queria que seus irmãos fossem para a perdição, para onde ele estava. Louvado seja Deus. Agora ele estava preocupado com a família dele. Depois que morre, é tarde demais. Louvado seja Deus. Se você, meu querido ouvinte da palavra de Deus, se você ama a sua família, se você quer o bem para a sua família, você tem que fazer enquanto você está com vida. Louvado seja Deus. Depois que eles morrerem, acabou sua oportunidade. Ou depois que você morrer. Louvado seja Deus. O versículo 29 diz, e disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Está vendo? Essa foi a resposta de Abraão para o rico. Louvado seja Deus. Essa foi a resposta de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja bem o que diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Agora como? Louvado seja Deus. O que quer dizer isso? Eles têm Moisés e os profetas. Louvado seja Deus. Por que, pastor, o senhor diz isso? Sabe por que eu digo isso, louvado seja Deus? Porque já fazia quase 1500 anos que Moisés, louvado seja Deus, tinha falecido. Já fazia quase 1500 anos. Quando esse fato aconteceu. Já fazia quase 1500 anos que Moisés tinha falecido. E Elias, por exemplo, era um profeta, louvado seja Deus. Elias já fazia 900 anos que tinha, louvado seja Deus, subido numa carruagem de fogo. Como? Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Louvado seja Deus. Não quer dizer que era só o profeta Elias, né? Tinha outros profetas. Mas todos eles já tinham partido, louvado seja Deus. O motivo de Abraão ter dito, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, Abraão estava dizendo, eles têm o Pentateuco de Moisés, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 livros da Bíblia que foi Moisés que escreveu. Por isso que Abraão disse, eles têm Moisés, quer dizer, eles têm o Pentateuco, que eles examinem o Pentateuco. Louvado seja Deus. Lá está a palavra de Deus. Eles têm os profetas, quer dizer, eles têm as profecias do Velho Testamento. Louvado seja Deus. Que eles examinem. Então veja, louvado seja Deus. Veja bem, o versículo sagrado diz, né? Abraão que falou. Eles têm Moisés e os profetas. Meu querido ouvinte, louvado seja Deus, você tem a Bíblia Sagrada na sua casa. E se você não tem, uma Bíblia Sagrada custa muito barato, louvado seja Deus. Você compra uma Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, você compra uma Bíblia Sagrada com 20 reais, 10 reais, até 10 reais você compra uma Bíblia Sagrada por 10 reais. A palavra de Deus, louvado seja Deus. Se você tem gastado dinheiro com tanta coisa que não traz bem para você, louvado seja Deus, a palavra de Deus é o maior tesouro que você pode ter na sua casa. Louvado seja Deus. Então, pronto, você pode comprar uma Bíblia Sagrada e examinar a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Ali está tudo que você precisa ouvir. Louvado seja Deus. Todas as suas perguntas, a Bíblia tem resposta para dar. Louvado seja Deus. E se você já tem a Bíblia, louvado seja Deus, pronto.
Você tem mais do que Moisés e os profetas. Louvado seja Deus. Você tem o que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra, está escrito. Você tem o que os discípulos fizeram. Louvado seja Deus. Examine a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Você não sabe o quanto você está perdendo por não examinar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo aconselhou: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Louvado seja Deus. Aí o versículo 30 diz: e disse ele, quer dizer, o rico, e disse ele: não, Abraão. O rico achou ruim, está vendo? Quando Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. O rico achou ruim. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Louvado seja Deus. Está vendo? Em outras palavras, era como que o rico estivesse culpando dele estar no inferno. Era como que o rico estivesse culpando o próprio Deus. Louvado seja Deus. Porque não falaram de Deus para ele. Louvado seja Deus. Ele não sabia estar todos os dias em banquete, em festa. Louvado seja Deus. Porque ele não cancelou um daqueles dias e não foi para a sinagoga ouvir a palavra de Deus. Ou porque do jeito que ele convidava os seus amigos, as amigas, louvado seja Deus, para o banquete na casa dele, para aquela festa na casa dele, louvado seja Deus, porque ele não convidou esses mesmos amigos, essas mesmas amigas, louvado seja Deus, e convidou um homem de Deus, um pregador, para pregar a palavra de Deus ali para todos. Era a melhor reunião que ele estava assistindo, mas ele nunca fez isso. Louvado seja Deus. Então disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Está vendo, meu querido? Ele estava falando isso, louvado seja Deus, para que os seus irmãos, 5 irmãos, louvado seja Deus, ouvissem a verdade, ouvissem a palavra de Deus, se arrependessem e não fossem parar no inferno onde ele estava. Está vendo que se a pessoa não se arrepender de seus pecados, louvado seja Deus, não aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, louvado seja Deus, além de sofrer aqui na terra, vai sofrer muito mais no inferno, lá é lugar de tormento. Viu que o rico disse? Estou aqui, louvado seja Deus, atormentado nessas chamas. Lá é lugar de tormento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. No inferno, se tivesse uma poça de lama, por mais suja que fosse, louvado seja Deus, era uma briga da capetada todinha para tomar aquela lama. Enquanto aqui na terra, louvado seja Deus, você, louvado seja Deus, Deus tem lhe dado moradia, Deus tem lhe dado família, Deus tem lhe dado saúde, Deus tem lhe dado emprego, louvado seja Deus, Deus não tem deixado faltar o seu alimento, o seu calçado, louvado seja Deus, as suas vestes. E você não tem tirado um tempo do seu tempo para ir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Você não sabe o quanto você está perdendo. E se você partir dessa vida na situação que você se encontra, o que será de você, hein? Louvado seja Deus. Versículo 31. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O rico pediu. O rico pediu para que, louvado seja Deus, para que Abraão mandasse, não foi? Louvado seja Deus. A casa do pai dele, a casa paterna, para avisarem acerca da salvação, para não ir parar no inferno. O rico pediu que Abraão mandasse um dos mortos, louvado seja Deus. Agora eu lhe digo o seguinte: se Abraão tivesse permitido, louvado seja Deus, se Deus tivesse permitido Lázaro sair de lá do seio de Abraão e fosse voltar aqui na terra para avisar a família daquele rico, louvado seja Deus,
acerca da salvação e dizer que o rico estava no inferno, louvado seja Deus. Se Lázaro tivesse voltado para avisar, louvado seja Deus, os 5 irmãos daquele rico, sabe o que eles teriam respondido? Louvado seja Deus. Nós não vamos acreditar nas suas palavras. Nós não vamos acreditar nas palavras do mendigo fanático. Louvado seja Deus. A família do rico tinha dito, louvado seja Deus, nosso irmão aqui na terra era respeitado, louvado seja Deus. E ele não fez nenhuma coisa, ele não fez coisa alguma para ir para o inferno. Nosso irmão era uma pessoa boa, ele dava banquete aqui, ele dava comida para as pessoas, a casa dele vivia cheia. Louvado seja Deus. Que conversa é essa, Lázaro? Mendigo Lázaro, que conversa é essa de você dizer que meu irmão está no inferno sofrendo nas chamas? Isso é conversa, nós não vamos acreditar na conversa do mendigo fanático que nem você. Ele não tinha verdade. Louvado seja Deus. Teria sido em vão. Louvado seja Deus. Era. Então, não foi permitido. Louvado seja Deus. Que ele fosse. E se passaram 2000 anos que o Senhor Jesus contou essa parábola. Louvado seja Deus. O rico já estava no inferno, já estava em tormentos, louvado seja Deus. Já estava sendo queimado pelas chamas, já se passaram 2000 anos e ele continua lá, sofrendo, gritando, pedindo socorro. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Louvado seja Deus. Do jeito que a pessoa partir deste mundo para o outro lado da vida, é do mesmo jeito que ele vai continuar lá. Se ele partir deste mundo perdido, ele vai continuar do outro lado dessa vida perdido. Se ele partir salvo, ele vai continuar salvo. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, aos homens, quer dizer, a palavra aos homens quer dizer, no sentido genérico, as pessoas, aos seres humanos, está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9:27, está escrito isso. Vindo depois do juízo. Depois da morte, vem o julgamento. Louvado seja Deus. O juízo final. Não tem mais meio termo. Louvado seja Deus. Não adianta acender vela, não adianta chorar, implorar, fazer promessa, não adianta. Não adianta, louvado seja Deus. Não adianta fazer penitência, não adianta dizer que a pessoa ainda vai passar pelo purgatório para ser perdoado dos pecados e depois vai para o céu. É conversa fiada. É conversa fiada. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, meu querido, amado ouvinte, você precisa decidir a sua vida enquanto é tempo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus deu a vida dele para lhe salvar. Você é muito importante para Deus. Louvado seja Deus. Se no mundo existisse somente você, mesmo assim Deus tinha mandado o Filho dele para morrer no seu lugar para lhe salvar. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Não deixe o diabo lhe enganar. Não seja iludido com as coisas dessa vida. Não seja enganado com as coisas deste mundo. As coisas aqui é passageira, louvado seja Deus. Tudo vai ficar aqui, louvado seja Deus. Tudo vai ficar. O Senhor Jesus Cristo disse, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus, não está nessa pessoa. Louvado seja Deus. Não troque o amor que você deve ter por Deus pelo mundo, pelas coisas que no mundo há. É prejuízo. Não faça isso, louvado seja Deus. Não se apegue às coisas deste mundo, não. Quando você morrer, no caixão só cabe você. Não cabe mais nada, não. Louvado seja Deus. Portanto, decida a sua vida enquanto é tempo. Largue o pecado. Louvado seja Deus. Largue essa vida suja, essa vida nojenta que você está vivendo. Louvado seja Deus. Talvez você tenha deixado, meu querido ouvinte, talvez você que é homem tenha deixado a sua esposa, a quem Deus uniu, e você tenha encontrado uma amante e tenha achado que você encontrou a mulher da sua vida. Não, você encontrou a mulher da sua perdição. Louvado seja Deus. A mulher da sua vida é a sua esposa, que Deus uniu você com ela desde a mocidade, louvado seja Deus.
E o diabo mandou, louvado seja Deus, um amante aparecer no seu caminho para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, louvado seja Deus, e depois você ir para o inferno, sofrer nas chamas, ficar atormentado para todo sempre, e ele vai zombar da sua cara. Você que é mulher, louvado seja Deus, que você foi casada, tinha o seu esposo, tinha a sua família, louvado seja Deus, o diabo lhe iludiu, lhe enganou, botou um homem no seu caminho, na sua frente, louvado seja Deus, para você se embelezar com ele, e deixou o seu esposo. Você destruiu o seu casamento, você acha que você encontrou o homem da sua vida, você encontrou o homem da sua perdição. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Louvado seja Deus. Não deixe o diabo destruir o seu casamento, não deixe o diabo destruir a sua família, não deixe o diabo destruir o seu lar, não deixe o diabo destruir a sua vida. Louvado seja Deus. Você é muito importante para Deus. Jesus Cristo está voltando. Louvado seja Deus. Se arrependa enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Talvez você diga, mas pastor, mas para mim não tem mais jeito. Eu pequei demais, Deus não me perdoa, eu tenho muito pecado. Sabe o que é que eu lhe digo? Quanto maior for o pecado, maior é o perdão de Deus para você. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus está de braços abertos esperando. Lembre-se, você que está desviado, está afastado dos caminhos de Deus. Lembre-se como você era na igreja. Você era um vaso nas mãos de Deus. Você era usado nas mãos de Deus. Quando você foi um instrumento nas mãos de Deus. E agora está sendo na mão do capeta. Não faça isso não. Louvado seja Deus. Não faça isso. Louvado seja Deus. Deus ainda quer lhe usar bastante na terra. Louvado seja Deus. Volte para os caminhos de Deus enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. As profecias já se cumpriram. Nós já estamos no momento final já. Louvado seja Deus. Portanto, que Deus abençoe a todos vocês. Que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Muito obrigado pela vossa preciosa atenção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se você gostou da mensagem, divulgue. Louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo, mande o like, louvado seja Deus. E Deus, com certeza, vai te abençoar. Fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus nos permitir.